Isaías 41. Nós estaremos lendo 3 versículos da palavra de Deus. Todos os irmãos possam encontrar o texto de Isaías, capítulo de número 41, do verso 8 ao versículo de número 10. Amém, irmãos? Certamente é um texto conhecido de todos aqueles que têm o hábito de ler a palavra de Deus. Isaías 41, do 8 ao 10, está escrito assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, ou com a minha destra fiel. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe através da sua gloriosa palavra nesta noite. Irmãos, nós estamos diante de uma porção das Sagradas Escrituras inspirada por Deus para aquele que é conhecido como o profeta palaciano, ou como profeta messiânico. Nós estamos diante de uma porção das Sagradas Escrituras inspiradas por Deus ao profeta Isaías. Isaías, um homem levantado por Deus para cumprir com a missão de denunciar, de anunciar ou de acusar o pecado do povo, de apresentar ao povo as maldições que seriam oriundas de sua quebra de aliança com Deus. Isaías ergueu a sua voz contra a desobediência do povo. Isaías ergueu a sua voz contra o pecado do povo. Isaías ergueu a sua voz contra uma postura que o povo estava tendo que em nada agradava a Deus. Isaías transmite para aquele povo o castigo do Senhor. E por meio do seu castigo, Deus reservava para aquele povo algo extremamente difícil. Deus reservava para aquele povo o exílio. Mais uma vez, o povo estaria cativo em uma terra estranha. Irmãos, o que Isaías profetizou se cumpriu. O império babilônico veio, os caldeus vieram, invadiram Jerusalém, levaram a nação de Judá cativa para estar subordinada,
para estar sujeita, para estar sob a tutela do Império Babilônico, regido por Nabucodonosor. A palavra de Deus se cumpre na íntegra e em um prazo de 80 anos. Em um prazo de 80 anos, a profecia do exílio se cumpriria integralmente. Mas é importante frisar, irmãos, que a profecia de Isaías, ela não se limita a Jerusalém sendo invadida e o povo de Judá sendo levado cativo pelos caldeus. Ela vai além. Ela perpassa também o período dos 70 anos em que o povo fica cativo. E a profecia de Isaías também atinge o momento em que o povo de Deus, em um ato de graça e misericórdia do Senhor, seria alcançado por Ele e seria liberto do cativeiro. Isso implica dizer que a profecia de Isaías não é só de juízo. Ela também é uma profecia que envolve esperança. Ela também é uma profecia que envolve libertação. Ela também é uma profecia que envolve consolação da parte de Deus para o seu povo. E quando nós observamos o livro de Isaías, nós podemos identificar que a bondade de Deus se manifesta em muitos momentos para com o seu povo. Mas a partir do capítulo 40, até o capítulo de número 66, a bondade do Senhor, a consolação do Senhor para com o seu povo, se manifesta de maneira mais constante. Não por acaso Isaías começa o capítulo 40 dizendo a palavra do Senhor: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Do capítulo 40 ao capítulo de número 66, são apresentadas inúmeras bênçãos da parte do Senhor para os seus remanescentes, para aqueles que não só sobreviveriam ao exílio, mas que também seriam libertos, teriam o privilégio de retornar à sua terra, para aqueles que seriam restaurados e poderiam de volta à sua terra usufruir de inúmeras bênçãos da parte do Senhor para a sua vida, bênçãos sem precedentes. Meus amados, observemos a soberania do nosso Deus, o quanto Ele tem o controle da história em suas mãos. O povo peca, Deus se utiliza de Isaías para profetizar o castigo vem. Deus se utiliza do Império Babilônico para levar o povo cativo. Mas o mesmo Deus que se utiliza do Império Babilônico para levar o povo cativo é o Deus que se utiliza também do Império Persa, na pessoa de Ciro, para trazer o povo de volta à sua terra. Interessante que quando os babilônicos invadem Jerusalém, eles levam consigo
os ricos, os nobres e os sábios. E eles deixam os pobres e o rastro de destruição para trás. Mas Ciro age diferentemente. Ele pega o povo que está sob o seu domínio, dentre os quais Israel, a nação de Judá. E Deus, se utiliza de Ciro para suscitar um decreto. E o que o decreto dizia? Todos os povos cativos poderão retornar para a sua terra e poderão reconstruí-la. É exatamente nesse contexto que o salmista do Salmo 126, ele vai dizer, confira comigo, Salmo 126, nesse contexto de libertação, que o salmista vai louvar ao Senhor, dizendo, do verso 1 ao verso 3, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Irmãos amados, sempre que Deus derrama o seu juízo sobre o seu povo, não significa necessariamente que Deus se esqueceu de sua aliança. Pelo contrário, aconteça o que acontecer, a aliança de Deus com seu povo permanece e permanecerá para sempre de pé. Ele não revoga a sua aliança, irmãos, de modo nenhum. Os versículos que nós lemos, de Isaías 41, do versículo 8 ao versículo de número 10, são versículos que revelam a promessa de Deus sendo renovada para o seu povo. Pois as nações pagãs, com os seus príncipes pagãs, com os seus ídolos, tinham que estar temerosas, tinham que estar assombradas diante do desafio que lhes eram propostos, voltar para uma terra completamente desolada. O povo de Deus estava alegre, certamente também vivenciava algumas incertezas, estava também preocupado com os desafios que os esperavam de retornar para uma terra desolada, para uma terra absolutamente destruída, como estava Jerusalém. Mas enquanto, irmãos, os povos ímpios, pagãos, naturalmente estavam amedrontados e assombrados, a palavra do Senhor para o seu povo é de uma realidade diferente. Porque ele vai dizer, mas tu, ó Israel, enquanto os outros não sabem o que fazer, estão dominados pelo medo e pelo espanto, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei da extremidade da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Ele vai dizer, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra fiel. Louvado seja Deus. Os outros tinham por que estar amedrontados, irmãos. Judá, não. Judá, de modo nenhum.
O mundo tem por que estar amedrontado. A igreja do Senhor não. Eu não faço a mínima ideia na noite de hoje qual é o seu medo ou quais são os seus medos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o medo é algo inerente ao ser humano. Não há, irmãos, como fugir da sensação de medo. Em uma situação ou em outra, nós sentimos medo. Mas o que eu também sei é que nós não podemos incorrer no erro de sermos dominados, de sermos paralisados e de sermos vencidos pelo medo. Porque se nós formos dominados pelo medo, se nós formos paralisados pelo medo, se nós formos vencidos pelo medo, nós deixaremos de contemplar e deixaremos de perseverar nas promessas do Senhor para nós. Lembre-se, o seu Deus está vivo. Aleluia. Lembre-se que a promessa dele permanece de pé, inabalável. É ele quem diz que está contigo. Foi Jesus que disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Por que não devemos sucumbir ao medo, irmãos? Porque o Senhor é conosco, louvado seja Deus. Diante das adversidades, diante dos vendavais, diante das palavras contrárias, não deixe o medo reinar em sua mente, não deixe o medo reinar em seu coração, não deixe o medo lhe conduzir a decisões precipitadas e erradas. Não deixe. Não deixe. Faça das palavras do salmista, do Salmo 118 e do verso 7, a sua certeza. Pois ele diz: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Não se deixe vencer pelo medo. Faça das palavras do salmista, no Salmo 53, verso 3, a sua prática de vida, meu irmão. Pois ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Há uma ordem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. E a ordem do Senhor é: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Abraão foi um homem de muita fé, o pai da fé. Mas em um dado momento, Abraão estava desanimado, desencorajado para enfrentar os desafios. E o Senhor lhe enviou uma palavra que lhe disse: não temas, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Irmãos amados, em um dado momento, o povo de Deus, ao sair do cativeiro do Egito, se viram encurralados. O mar estava à sua frente, o exército de Faraó estava atrás.
E como era de praxe, o povo começou a murmurar. Mas as palavras de Deus por intermédio de Moisés para o povo foi: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos amados, em um dado momento, diante do relatório dos espias, o povo ficou transtornado, desesperado, amedrontado. Mas naquela situação, 2 daqueles espias, 2 que faziam parte daquele colegiado que foi observar a terra, Caleb e Josué, se levantaram e, como instrumento de Deus, disseram ao povo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Não há por que temer. Na presença do Senhor, irmãos, não há por que temer nada. Ninguém. Na presença do Senhor, não seremos dominados e vencidos pelo medo. Lembre-se que diante da morte de Moisés, Josué é levantado por Deus. E Josué sabia muito bem quem era aquele povo. Ele sabia muito bem o quanto o povo era rebelde. Ele sabia muito bem o quanto aquele povo era complicado. E naturalmente, ele se sentiu intimidado. Mas o Senhor levou uma palavra para Josué, irmãos. Ele disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Lembre-se, quando Maria está grávida de Jesus, gerado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus nos revela que José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava sobre deixar Maria, a palavra de Deus nos diz que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Diante do medo, Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Lembre-se de Jairo. Quando recebe aquilo que para mim é a pior notícia que um ser humano na face da terra pode receber. Sua filha estava morta, mas as palavras do mestre para ele foi: não temas, Jairo, crê somente, louvado seja Deus. Irmãos, a verdade é que Deus disse para muitos no passado, Deus disse para o seu povo no passado, aquilo que Ele está a dizer para você, para mim, para o seu povo aqui reunido nesta noite: não temas. Não se deixe dominar por esse medo. Ele afirma em sua palavra que não devemos temer, porque Ele é
conosco, é Ele quem nos faz capazes de vencermos o medo, tão somente por uma coisa, porque nele nós confiamos. Foi exatamente, única e exclusivamente por confiar no Senhor, que o salmista no Salmo 23 e no verso 4 ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Louvado seja Deus. Irmãos, quem tem o Deus verdadeiro não tem motivo para ser dominado pelo medo, não tem motivo para se assombrar, diferentemente daqueles que não o têm. Se você está com medo na noite de hoje, a palavra do Senhor para a sua vida é: não fique assim. Se você está assombrado, a palavra do Senhor para você: não fique assim. Quem sabe você não está com medo, você ainda não está assombrado por conta dessa pandemia e por todas as consequências que ela tem causado. A palavra do Senhor: não fique com medo, não fique assombrado, porque eu sou o seu Deus. O Senhor está vivo, Ele é verdadeiro, irmãos. Confiemos nele para a sua glória e haveremos de triunfar. Não devemos temer, mesmo que nos sintamos fracos, mesmo que nos sintamos impotentes, mesmo que nos sintamos incapazes diante das mais terríveis situações, diante das mais fortes oposições, diante das palavras mais contrárias que nós possamos ouvir. Nós não devemos, irmãos, ser dominados por esse sentimento de fraqueza, porque quem nos ajuda, quem nos fortalece, quem nos sustenta é o Senhor, nosso Deus. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor nos diz nesse texto: sou eu quem te ajudo, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te sustento, isso eu faço com a minha destra fiel. Irmãos, é Deus quem nos toma pela mão e nos conduz em sua graça. É Deus quem nos toma pela mão e nos conduz em sua infinita misericórdia. Portanto, não importa se na noite de hoje estamos fracos, limitados, incapacitados, fragilizados por tantas coisas que não só nos cercam, mas se abatem sobre nossas vidas. A ordem do Senhor é: não temas, porque eu sou contigo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento, sou eu que te ajudo com a destra da minha justiça. É Deus quem nos ajuda, seja na enfermidade, seja na crise financeira, seja no luto, seja com o cuidado da nossa família, seja quando saímos para pregar o Evangelho. É Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos fortalece em toda e qualquer situação. Irmãos, eu queria finalizar na noite de hoje compartilhando com os irmãos a partir de um outro texto que também se encontra em Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 5. Ele será a aplicação para nossas vidas na noite de hoje. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém, irmãos? Quem lhe criou? Deus. Quem nos formou? Deus. Quem nos remiu? Deus. Quem nos chamou pelo nome? Deus. A quem nós pertencemos? A Deus. Então não há por que temer, não há por que estarmos assombrados. Agora devemos nos lembrar, irmãos, que o fato de sermos criados, formados, remidos, chamados pelo nome e propriedade exclusiva de Deus, isto não nos isenta de problemas e de dificuldades, de dissabores e de terríveis sofrimentos. Mas essas verdades nos garantem que seremos movidos, não pelas vozes contrárias, não pelas oposições que se levantam, mas pela graça de Deus. Nós seremos preservados pela sua infinita misericórdia, de modo que, crendo em suas promessas fiéis e verdadeiras, não esmoreceremos, não desanimaremos, não sucumbiremos, mas triunfaremos sobre todo e qualquer medo que venha sobre nossas mentes e nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos possam guardar essa palavra e que o medo que estava a habitar em seu coração na noite de hoje bata em retirada, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.